E você consegue ter uma ferramenta onde você vê toda a prestação em tempo real e uma coisa muito importante, com conta própria. A gente não trabalha com conta pool, né? A gente é uma administradora que desde o início a gente trabalha com conta própria. Então, cada condomínio tem a sua própria conta e a sua própria gestão. Então, de uma certa forma, você consegue ver em tempo real o extrato ali do que está sendo pago. E conforme vai sendo pago, vai sendo lançadas as notas e os pagamentos. Então, o morador, né, o proprietário, enfim, ele consegue ver a prestação detalhadamente do que está sendo gasto no condomínio, não tendo dúvidas, né? Então, no final de 12 meses, a gente tem aí um balancete, né, uma prestação de contas daquela gestão fechada e onde todo mundo tem acesso em tempo real, a qualquer tempo, igual aconteceu com você na Assembleia, de baixar e você vê ali na hora, gastou isso com o quê? Então, você até poder questionar numa Assembleia determinado gasto, porque você tem ali o aplicativo na palma da sua mão, né, trazendo a facilidade e a praticidade. Você consegue ver tudo num toque, né? Eu digo que é num toque, é muito intuitivo. Então, tem uma pasta chamada prestação de contas. Então, você aperta ali, pronto, você já está vendo ali a conta do condomínio e tudo que é gasto pelo condomínio mês a mês. Pegando um gancho no que você falou, Rafaela, sobre as contas próprias. Nós sabemos, e em outros podcasts eu já comentei sobre isso. Nós temos uma quantidade muito grande de condomínios que têm problemas documentais, né? Eu tenho uma certificadora digital, que é a Fênix. E lá, para fazer o certificado digital, a gente precisa de algumas documentações. E eu vejo que muitos condomínios ainda existem esses problemas de documentações e eu não sei como é que eles conseguem fazer o certificado digital. Mas é assim... não estou aqui para falar sobre isso, mas eu estou aqui para falar sobre a desculpa que algumas administradoras dão referente se a documentação não está legal, você tem que usar uma conta pool, e aí essa transparência fica complicada porque dá mais trabalho para o síndico, dá mais trabalho para o conselho conferir se aquilo que foi pago realmente pertence ao condomínio, né? Sim, exatamente. O grande problema a gente encontra muito nas contas que são essas contas tradicionais, dos bancos tradicionais. Os bancos digitais, eles já dão uma flexibilizada na documentação do condomínio, né? Então, o que a gente tem no banco tradicional é que é exigido pelo Banco Central a convenção registrada, o que muitos às vezes não tem. Às vezes tem uma minuta, às vezes está pré-notado, às vezes não está registrado mesmo, só tem aquela minuta da convenção sem registro nenhum no registro de imóveis. Então, isso antigamente não era exigido a minuta. Não importava se era no RGI ou não. Né? Tanto que eu tenho condomínios antigos que eram registrados em títulos e documentos, né? Porque a lei é de 64 e eu tenho condomínios que estão abaixo de 64. Então, você não pode obrigar esse condomínio a ter o documento certo, que era o RGI, que é a partir da lei de 64 que a gente teve realmente a obrigatoriedade de registrar a convenção de condomínio no RGI. E hoje a gente se depara com algumas convenções, lógico que outros vieram e continuaram com a mesma pegada de não registrar no RGI, sim no títulos e documentos. E eu tenho outros condomínios de 74, de 81, ainda registrados no título e documentos. E aí a gente se pegava naquela situação, o banco aceitava até alguns anos atrás. Até 2021, o banco tradicional aceitava o títulos e documentos. Hoje, ele só aceita a convenção registrada no RGI. Mas o banco digital, não. Né? Então, a gente tem alguns condomínios que têm minutas no memorial descritivo registrada, não está no terceiro livro, para alguns que conhecem aí do direito, né? Sabe aonde exatamente tem que estar registrada essa minuta de conversão. Mas alguns não têm, só tem o memorial registrado com aquela minuta prévia. Então, aquilo já serve para você abrir no banco digital. E o banco digital também te dá facilidade até com a de títulos e documentos. Então, eu tenho vários condomínios que têm a títulos e documentos e consegue abrir no banco digital. A gente também tem uma ferramenta, que é um banco digital da plataforma, que é o PJ Bank, que é um produto até da Superlógica, que está atrelado à plataforma, e ele
tem abertura de conta, né? Hoje se tem até a conta investimento. Então, você pode investir lá, de repente, o teu fundo de reserva ali na parte do CDI, né? Que é aquele investimento que você pode mexer a qualquer tempo. Então, o PJ Bank também é um produto que a gente utiliza e que dá muita facilidade na abertura de conta para o condomínio. Eu acho muito interessante, vou pegar um gancho aí onde você fala, porque uma das últimas podcasts que eu fiz, eu falei muito sobre a previsão orçamentária. E dentro da previsão orçamentária, as pessoas não pensam nas obras futuras, não pensam na demissão dos funcionários orgânicos. E aí é onde eu quero falar sobre o CDI. O CDI é uma coisa que nós já fazemos como pessoa física e que, com a autorização da Assembleia, pode-se também colocar o fundo de caixa, né? Aquele dinheiro que ficava antigamente reservado na poupança, hoje já pode-se ficar na aplicação, desde que a aplicação não corra um risco muito alto, para poder ficar rendendo ali quietinha, porque você vai mexer quando for fazer uma obra grande, de fachada, Exatamente. quando for fazer a demissão de um colaborador, quando for fazer outras coisas que exijam que você mexa nesse valor. Sim. Fala um pouquinho dessa ideia que a AVR, como administradora, provoca isso nos gestores e nas gestoras para que eles autorizem em assembleia para fazer o investimento também desse fundo de caixa. Assim, hoje a gente vive um tempo, né, que ninguém quer fazer cota extra, né? Cota extra é a coisa mais polêmica que tem dentro de um condomínio e de assembleia. E às vezes você tem aquele fundo de reserva parado, né, estático, que só acrescenta mês a mês e não tem nenhuma rentabilidade. Às vezes fica parado 1 ano, 2 anos ali, sem uma renda, nada, né? Então a gente traz a contabilidade, né? A gente tem um setor dentro, né, do financeiro e contábil que analisa o mercado, o que é melhor, de repente, para você até fazer uma aplicação. Então, a gente leva para a Assembleia, para o condômino, né, para os condôminos autorizarem, porque o dinheiro é do coletivo. Sim. Né? O dinheiro não é do síndico, o dinheiro é do coletivo. Então, para o coletivo entender se aquilo ali faz sentido ou não, né, deles aplicarem o dinheiro do fundo de reserva, o fundo de obra. Tem alguns condomínios que eu tenho, fundo de obra também. Então, tem um até em especial que eles têm o fundo de obra e aquele fundo de obra fica investido. Então, eles estão pagando a obra de fachada com o fundo de obra e está ali correndo um investimento mês a mês, né? Porque eles não estão pagando uma parcela alta. Então, acaba que eles já deram o sinal, já deram as intermediárias, então eles vão pagando conforme vai progredindo e com isso também vai rendendo, vai rentabilizando. Então, é importante os condôminos em si e o síndico ter esse olhar de rentabilidade. Porque quando você rentabiliza o dinheiro, você evita a cota extra. Porque você também consegue aumentar o teu fluxo de caixa, o teu dinheiro ali que está paradinho, e que ele podia, no final de um ano, render 300, 400, dependendo do quanto você tem no fundo de reserva, até muito mais, né? Mas são 1.000 a mais, 2.000 a mais num final de ano, né? E aí isso ajuda com a questão de 13º, até da nossa previsão orçamentária.